O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Amém? Nós vivemos uns dias, ou nesses dias, em que parece que o efeito da crença religiosa, ela não está muito em alta em certo sentido. Por exemplo, há uma procura muito grande hoje em dia de pessoas atrás de promessas no sentido soluções temporárias. E isso tem criado uma enxurrada no meio religioso, como se o evangelho do Senhor Jesus não fosse o que ele diz que ele é, o poder transformador e o poder salvador. Parece que a crença nesse Deus da Bíblia está mais voltada ao que é bom para mim, não me importa se é bom para Deus, desde que eu tenha resolvido o meu problema de momento. E isso tem tirado do povo que professa a fé no Deus vivo a maior prova de uma expressão de alguém que anda no caminho verdadeiro. Por exemplo, a marca do cristão não é o carro novo. A marca do cristão não é a casa nova. A marca do cristão não é a posição social. A marca do cristão é uma vida prazerosa. É uma vida alegre. É uma vida satisfeita. Esta é a marca do cristão. Então, parece que o mover religioso, quando o povo não ouve o que quer ouvir, torna-se uma remessa de cristãos carrancudos, como se o culto a Deus fosse uma coisa obrigada, quando Deus, na sua onipotência, é digno de ser cultuado e adorado por suas criaturas, independentemente da condição social ou material. E como o ensinamento a respeito de Deus, ele está tomando caminhos sem base na lei divina, tem criado então uma geração de pessoas oprimidas, confusas, desanimadas, desiludidas, e muitas vezes uma desilusão onde o culpado é o próprio Deus. Por quê? Porque foi usado o nome de Deus de maneira tão distorcida que acabou colocando o povo numa situação de incrédulos ou Deus como uma pessoa não mais digna de crédito, devido à maneira que ele é apresentado ao mundo. Principalmente quando é usado a Bíblia para trazer ao povo não um refrigério, mas sim um peso religioso. Eu li como introdução aqui, no verso 7, a palavra: a lei do Senhor é perfeita. E qual é o resultado? Restaura a alma. O que é uma alma restaurada? É uma alma que passou por um processo de doença, de problemas, de tormentos, de angústia, de tristeza. Quando um país cria leis, ou países criam leis, que elas não são boas para a população acaba vivendo oprimida. É ou não é? É. Quando um país cria leis que vai de encontro ao bem-estar do cidadão,
a tendência é a nação toda aspirar e respirar uma sensação de bem-estar e talvez até de uma alegria devido à circunstância que os favorece. Mas quando um país cria leis que pesam para a população, você se depara com uma sociedade oprimida, deprimida, triste e sem esperança alguma de futuro melhor. Aqui eu li a introdução sobre a lei de Deus. Diz que a lei de Deus, ela não oprime, ela não deprime, ela não cansa. Diz que ela tem um efeito restaurador. Então, se ela promete para nossas vidas esta sensação de vida restaurada, então quando eu creio em alguma coisa, mesmo em nome de Deus, mas se esta alguma coisa que eu creio, se este movimento religioso que eu sou levado a seguir, se ele não traz como retorno de efeito restauração para a minha alma, então quer dizer que Deus não respalda este ensino em nome de Deus, que ele não pode ser chamado de lei de Deus, então ele é humano. Ele não leva o homem a lugar nenhum e, pelo contrário, deixa o homem onde ele está. Mas quando o ensinamento ele é respaldado pela convicção divina, pela base divina, quando a minha crença tem como base a lei de Deus, então quer dizer que eu terei uma vida de paz, uma vida restaurada, uma vida boa, não mais uma vida como todo mundo vive, oprimida, triste e cheia de problemas. Diz ainda no verso 7, o testemunho do Senhor é fiel. Tudo que os homens do passado registraram aqui sobre o que Deus fez, você pode crer que Deus fez. Ele é fiel. Quando você se depara neste livro sobre promessas que Deus faz para o homem que se volta a Ele, você pode crer que Ele é fiel para cumprir o que promete. Além do efeito desta lei restaurar a alma, ser fiel, diz que ela dá sabedoria aos simples. Não vamos confundir essa palavra com aquela pessoa, mas ele é simples. Como quem não tem uma certo sonho de chegar mais adiante, tal do simples acomodado, aquela pessoa que é como veio ao mundo, tal, meio um pouquinho ingênuo. Claro que esta palavra chamada simples, na verdade é aquela pessoa que usa menos a malícia. Ela é crédula no que Deus oferece. Diz que ela dá sabedoria para essas pessoas. Por exemplo, o mundo acha que é sinônimo de sabedoria uma pessoa que confunde a liberdade com libertinagem e faz tudo que vem no pensamento. As aventuras. Então depois nos deparamos com a situação de um grande prejuízo para aquela pessoa que confundiu o vale tudo com aquele que põe freio na vida. O simples aqui é aquele que, quando ouve a respeito de Deus, ele não banca o super-homem e o resiste tudo. Não, ele é crédulo. Ele torna-se ingênuo para o mal, no certo sentido, e faz de conta que o mal não existe, não mede consequências sobre a sua confiança em Deus e acaba tornando-se um sábio. Por quê? Ele passa agora a levar a sua vida de acordo com o que aprende do que foi registrado neste livro chamado Lei de Deus. Então diz que essa pessoa torna-se sábio. É aquele negócio. Comparando bem, eu me lembrei agora de um sonho que me contaram há 24 anos atrás. De 3 homens.
Entre os três, eles foram fazer uma caçada e pegaram um tatu. Combinaram os três que tinham algum tipo de fé em Deus, para naquela noite, como o tatu não era muito grande, o que sonhasse o sonho mais bonito teria o direito de comer o tatu todo sozinho assado. Mas entre os três, tinha um com cara de insonso, aquele cara de trouxa. E tinha os dois que se auto-intitulavam inteligentes e espertos. Conversaram entre si, cochicharam e disseram: isso aí é tão trouxa que nem sonhar não vai. Todos tinham fé em Deus. Foram dormir. De manhã acordaram, começaram a contar o sonho. Um dos dois inteligentes disse o primeiro: eu sonhei que eu estava no céu, com asas como de anjos, e eu voava no céu por aquele céu todo sideral, para lá e para cá. Era a coisa mais linda. Eles se admiraram com o sonho dele. Aí o segundo contou: eu sonhei que eu estava no céu e tinha um banquete, uma festa linda. Era uma alegria só, muita festa. Um elogiou o outro. Aí perguntaram para o cara de tanso: o que é que tu sonhou? Ele disse: olha, eu até nem sonhei, porque eu vi vocês numa festa tão grande, que eu nem me importei, então à noite eu peguei o tatu e já comi o tatu. Isso ocorre muito, irmãos, no nosso mundo hoje ainda. A pessoa que passa a examinar a Bíblia, a amá-la, a ter como livro dos livros em sua mesa ou em sua escrivaninha, e passa a examinar, ela tem que tomar cuidado, porque ela pode passar a ser taxada ou chamada de gentinha, de fanática, de alguém que já fizeram a cabeça dele ou dela, ou até de alguém que parou no tempo. Porque não é como os outros que fazem tudo o que querem. Esse coitado agora se bitolou. Tudo que o pastor diz, ele faz. O pastor manda para cá, eles vão. Esta é a mentalidade de muitos. Mas eles não percebem que esta palavra, quando ela é crida e amada, ela tira o bêbado do vício, ela tira o homem das drogas. Fato esse que muitas vezes nem química se usa. É ensinado a possibilidade de o homem extrair de Deus o poder para poder dizer não ao erro. Não sabem disso. Que a palavra restauração enquadra este poder de o homem poder mudar sua história pela própria força da lei de Deus. Esta palavra tira a mulher da prostituição. Essa palavra tira o homem de uma vida de prostituição. Resumindo, esta palavra, quando é crida e confiada, ela torna o homem simples, sábio. Por que sábio? Porque a restauração será certa em sua vida. E ele agora não vai ter mais uma vida de escravidão, de queda, uma vida de fracasso, uma vida de desânimo. Mas essa palavra oferece uma vida restaurada, uma vida boa. Só que para isso, como foi lido na introdução aqui, sobre praticar a palavra e não somente ouvi-la, e diz que ela deve ser recebida. Acolhei ou receber com mansidão a palavra em voz implantada na tradução atualizada, ou enxertada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. É o que foi lido. Esta palavra, quando ela é crida, quando ela é confiada, quando ela
passa a fazer parte da minha vida, essa instrução divina, ela realmente faz o que ela diz que faz. Poderosa para salvar a alma da pessoa, para restaurar, para resgatar o homem. Só que quando a pessoa que nunca passou pelo vale da morte, a pessoa que nunca passou por uma fase da vida de tristeza, de queda, de desânimo, de decepção, ela não vai jamais se preocupar com algum outro estado de restauração, porque ela não se vê no quadro de alguém que precisa. Então as pessoas que estão se voltando hoje, desde toda a história, quando nações e povos se viam o próprio país num estado de depressão econômica, quando o povo não tinha mais ordem social, quando o crime aumentava, aqui já dizia por quê. É porque o povo estava sem a lei de Deus e sem alguém que os ensinasse a lei dele. Então não havia paz na cidade, nem para quem entrava, nem para quem saía. Mas era gente contra gente, se despedaçavam. É isto que este livro ensina a respeito dessas fases. Quando os homens fechavam os ouvidos para esta lei, a coisa descambava para uma desordem social. Hoje a gente percebe, por exemplo, o sistema de governo dos homens que criam leis, mesmo bem intencionados, autoridades bem intencionadas em tentar amenizar o caos social, não tem dado sucesso. Por que não tem dado sucesso? Porque um país, uma família, uma pessoa que descartar a lei de Deus de sua vida, ele entra num caos. Não existe estabilidade social, espiritual e numa alma fora das leis de Deus. Se uma família, se uma pessoa, um país deseja restauração, não é criando leis para punir mais. Prender o problema é fácil, eu quero ver ter solução para o problema. Então é muito fácil eu falar do problema. Qualquer um fala de problema. Qualquer um se reúne em torno do discurso do problema. Agora, ter a solução para o problema são muito, muito pouco. Então, quando os homens passam a entender que pode haver uma reversão em sua vida, espiritual, emocional e de ordem física, quando ele descobrir que pelo conteúdo da promessa divina é possível o homem, por esta lei, se posicionar de uma maneira que Deus pede e as coisas boas alcançá-lo, aí ele vai ver que Deus existe. Por exemplo, quando a gente passa a entender o que está escrito, hoje tem tanta gente correndo para cá e para lá, porque disseram o seguinte: tu está nesse problema. Se você paga tanto, Deus te abençoa. Ou se você ficar um mês sem comer, melhor ainda. Ou se você todo dia ficar 2 horas de joelho pedindo a Deus, Ele vai te resolver. E tem situação que às vezes não é para orar, nem para pagar, nem para fazer qualquer tipo de penitência. Simplesmente eu me posicionar na maneira que Deus pede que eu me posicione. A Bíblia nos conta uma história aqui que os discípulos, certa vez, foram pescar e ficaram a noite toda pescando, quando Cristo estava na terra. De manhã cedo ele chegou até a beira do mar e perguntou: tens alguma coisa para comer? Perguntou para eles. Eles disseram: não temos nada. Batemos rede a noite toda e não pegamos nada. Ele disse para eles, para Pedro pelo menos: Pedro, te faz alto ao mar, te levanta, joga a rede para o outro lado. Pedro então retrucou, dizendo: Senhor, mas nós a noite toda não pegamos nada, mas sobre a tua palavra eu vou jogar. Jogou. Diz que pegaram mais de 150 peixes grandes, que era tanto peixe que quase que a rede se rompia. O que é que o texto ensinou e ensina para nós? Que as situações para que a coisa boa nos alcance é a mudança de posição, é a mudança de atitude. Nem sempre é o clamor, nem sempre é o grito, nem sempre é... Muitas vezes, a minha posição, a minha nova estratégia, a minha nova maneira de me conduzir, o meu jeito de me colocar na posição que Deus pede que eu me coloque, automaticamente, se eu fizer isso, o que é bom me alcance. Por exemplo,
Se você vai tomar um banho em um chuveiro, não adianta ele estar ligado ali, e água caindo e você aqui. E você está todo sujo, está suado. E você está olhando para o chuveiro. Aquela água cristalina, se é frio, aquela água quentinha caindo, e você fica admirando. Que água boa. Que chuveiro bom. Que gostosa deve estar esta água. E se você também disser o seguinte: ó, chuveirinho, joga esta água para cá, chuveirinho. Chuveirinho, eu estou vendo que a água é boa, não seja egoísta. Joga esta água aqui. Eu fico 1 metro longe. E como eu entrei no banheiro, eu vou sair. Vendo a água, é boa, é tudo. Se a água está ali, ela está caindo, eu não preciso pedir nada. Não preciso me humilhar. Não preciso gritar, chuveirinho, me pega. Automaticamente, basta eu ir embaixo do chuveiro e a água me alcança. Existe situação para com Deus, muita gente hoje blasfemando de Deus, descrendo em Deus, rejeitando a fé em Cristo, porque eles não querem ir até lá. Eu creio em Deus, eu amo a Deus, eu quero Deus, mas é o seguinte, Deus que vem até mim. Se Deus quiser me amar e me abençoar, Ele que me aceite como eu sou. Ele que venha jogar no meu time, eu jogar no dele, não. E é onde muito tempo está passando, afligidos, atormentados, sem esperança, em depressão, uma vida de ansiedade, uma vida de existência, simplesmente existência, não no estado do que é viver. Por quê? Deus vai para cá e Ele vai para lá. Nós sabemos perfeitamente que, como o texto fala de lei, como é que você pode andar numa rua da nossa cidade de peito aberto sem as autoridades te perseguir? Não é tão ruim? O ladrão na cidade, sempre atrás das colunas, que pode, na justiça, ele está pedido de prisão para ele. Ele não pode dar muito as caras, porque ele pode ser visto. Ele vai procurar mais o caminho das trevas, onde não é conhecido, onde não é visto. O homem, quando toma este caminho para com Deus também, vivendo contra, fora do pacto com Ele, de um modo geral, ele vive um homem escondido. Um homem sem paz, um homem fugindo, um homem atormentado. E quando um homem, um cidadão humano, ele está de bem com as leis dos homens, é tão bom, ele entra num shopping, cantando, cumprimenta todo mundo, vai embora, entra numa outra repartição, público onde for, peito aberto. Por que ele faz isso? A sua consciência está tranquila, concernente às leis dos homens. O apóstolo Paulo usava um conselho e um depoimento dele próprio e dizia: eu tenho andado, dizia ele, com uma boa consciência diante de Deus e diante dos homens. O que ele quer dizer com isso? Ele harmonizava a sua vida de acordo com as leis dos homens, que devem ser obedecidas, mas também ele se preocupava como estava a vida dele com a lei de Deus. Por exemplo, nosso país agora quer aprovar, segundo já vem comentado pela televisão, isso só pode ser uma máfia no governo, para ter leis que o aborto até 3 meses, se a mãe não quer, não importa a situação, pode matar. Estão querendo cavar para o nosso Brasil uma sepultura. Porque sem lei já matam clandestinamente. Imaginam com leis. Onde é que nós vamos parar? E a lei de Deus aqui diz: ai do país que se mancha de sangue inocente. Uma criança de 3 meses no ventre, bota inocente nisso. Ela não tem direito de defesa. É uma vida. E cidade, país, nação nenhuma ficou sem punição quando perderam o valor à vida. Não adianta os homens criarem leis. A punição vem de qualquer maneira. Então, se nós, humanamente falando,
Nos harmonizamos com a vontade de Deus. A lei de Deus é perfeita. Restaura a alma. E não é só isso, né? Verso 8 diz assim: os preceitos do Senhor são retos e alegram o quê? O coração. Talvez alguém já chegou para ti e disse assim: tu vai te virar a Bíblia agora? Tu vai te voltar para a Bíblia? Te voltou para a Bíblia? Nós vamos parar com nossos encontrão aí de festança? Vamos ficar tristes agora? Vamos parar no tempo, como esse povo aí estão parando no tempo, estão só com Bíblia, 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 Bíblia. Estão enganados. A palavra de Deus praticada, ela produz alegria. Costumamos ficar aqui envolvidos neste livro, muitas vezes 1 hora, 1 hora e meia. E a atenção de vocês, de quem realmente quer conhecer a Deus, fica presa. Mas não fica presa por causa de mim, eu sei, é o efeito desta palavra. A Bíblia diz em João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. Aí no versículo 36 diz assim, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quer dizer que não existe libertação genuína fora da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Porque ele disse, eu sou a verdade. Então o segmento, quando ele é fraudulento, ele não restaura o ser humano. Ele frequenta o templo, como vocês vão conhecer pessoas que vão em templo religioso, que o camarada está com 2 mulheres faz 5 anos participando, frequentando. Vocês vão conhecer um templo, um movimento religioso, o camarada é assaltante e ele traz uma babinha do assalto de oferta para a igreja. Vocês vão conhecer pessoas que até com Bíblia na mão, que tem uma vida igual a todo mundo tem. Quer dizer, essa pessoa ainda não encontrou ninguém em casa. Continua andando sozinho. O poder de Deus ainda não faz parte da vida dele. E isso tem atraído para o povo hoje em dia até doenças. Ah, se você soubesse que simplesmente a obediência a essa palavra, ela brota automaticamente saúde para o corpo, ah, meu amigo, tu pensaria seriamente se você realmente está disposto a andar de acordo com o conselho divino. Por exemplo, abram comigo em Provérbios capítulo 13, depois de Salmo. Olha aqui um dos grandes segredos para ter uma vida saudável. Porque às vezes tem hoje em dia pessoas que sofrem demais constantemente, essas pragas do século adoecendo pessoas. Os hospitais não têm mais leito, vazio, né? Provérbios é depois de Salmo, capítulo 13, verso número 8. Será isso saúde para o teu e refrigério para os teus ossos? Observe bem. Será isso saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos? O segredo está no verso 7. Não sejas sábios aos teus, teme ao Senhor, a parte do... Qual é o segredo então para concluir no verso 8? Será isso saúde para o teu corpo. Isso o quê? Por que não ser sábio aos próprios olhos? Porque às vezes eu estabeleço na minha própria vida, ou às vezes eu estabeleço para mim um estilo de vida segundo o meu ponto de vista. Isso é o sábio aos seus próprios olhos. E este livro diz que há mais esperança para um tolo do que uma pessoa assim. Não tem aquela pessoa que ele acha que sabe tudo? Eu não tenho. Você conhece alguém, não? Diz que sabe tudo. Você vai dizer uma coisa, eu já sei. O mundo está cheio de pessoas assim. Como é que pessoas assim serão saudáveis? Como é que Deus vai ter compromisso de conceder a eles bem-estar ou saúde? Se o segredo aqui, teme ao Senhor, aparta-te do mal. Isso vai ser o quê? Saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Vocês sabem o que é num dia de calor? Você suando, abafado. Encontrar uma sombra e uma aguinha gelada. Que refrigério gostoso, é ou não é? Aquela água geladinha que você vai ganhar, você paga por ela um alto preço. Você nem um refrigerante quer, porque você sabe o efeito precioso que a água produz. E é interessante, né? A água para a sede
ela produz o que líquido nenhum produz. Só ela. Só a água produz um efeito de refrigério para o organismo. Só ela produz um tipo de efeito que outras químicas, outras misturas, até parecem que criam um efeito de refrigério. Mas pouquinho tempo depois, a sede retorna. É ou não é? Por que quando os homens vêm para essa fé em Cristo, a alma descansa? A alma descansa. Porque quando eu me deparo com a fonte verdadeira, eu não tenho que beber todo dia, ou toda hora, no certo sentido. Eu não tenho que procurar outra fonte. Quando eu encontro a água verdadeira, quando eu percebo que a palavra, a lei de Deus, refrigera, restaura. Por exemplo, muita gente desconhece que um comportamento contra a lei de Deus provoca uma destruição para a alma ou até afeta o próprio corpo. Um exemplo disso, você abre nesse mesmo livro aqui, no capítulo 17. Observe uma coisa ali. Como a alma restaurada, ela beneficia muito o corpo da pessoa. Por isso que é importante, em vez de você vir no templo pedir um carro, peça a libertação em nome de Jesus. O carro você vai trabalhar depois com contentamento e vai conseguir. Pode ter certeza. Amém? Provérbios 17 é o capítulo. E o verso de número 22, olha aqui o segredo para a pessoa ficar jovem. O coração alegre é o quê? Bom o quê? Remédio. Mas o espírito abatido faz o quê? Secar os ossos. Se você curtir uma tristeza, uma semana ou duas, olha, eu não quero me enganar, mas parece que a pessoa envelhece uns 4 ou 5 anos. É ou não é? Você conhece uma pessoa que está tentando um disfarce para ocultar a tristeza? Ela tenta, mas você olha bem nos olhos. Os olhos não brilham. Os olhos não têm aquele impacto que ele salta. Ele é um pouco insonso, um pouco morto. Ele é diferente. A pessoa dominada por uma tristeza, por um abatimento, aqui fala do espírito abatido. Quando a pessoa vive esse abatimento, e ele pode ser provocado por um rancor, por uma decepção, por algum ato cometido que quebrou seriamente a lei de Deus. Por exemplo, já ensinei aqui, relato que a Bíblia ensina uma verdade. Quando Deus criou o homem, dentro do homem, o Senhor Deus já escreveu as leis dele. De que maneira que é provado isso? Independentemente de a pessoa ter lido a Bíblia ou não, já comentei isso, quando ela vai furtar alguma coisa, ou roubar alguma coisa, sempre existe uma luzinha lá na consciência que acende antes, dizendo, epa, está errado. Ela não é, sabe disso. É. Mas o homem avança o sinal. Ele sabe que está errado, mas ele avança o sinal. E nós sabemos o quanto isso atrai depois a consequência. Isso prova realmente que Deus criou o homem perfeitamente para que ele acerte mais e erre menos, porque Deus visava para o homem o bem-estar do homem. Aqui está dizendo que o coração alegre é bom remédio. Se você vive uma tristeza, tem uma causa para isso. Se você é uma pessoa sempre triste, abatida, em vez de você pedir a Deus, Senhor Deus, me ajuda a sair desse abatimento, tem muita gente que reverte e não vence certas dores porque age contra um princípio divino. Se eu contar um exemplo, se eu estou curtindo uma tristeza, uma decepção, uma amargura, há uma semana, há um mês, e isso tem me abatido, não adianta eu pedir para Deus me tirar do abatimento ou achar que se eu vir na igreja e der uma oferta gorda na igreja, vai resolver o problema. Não é assim que a lei ensina de Deus. A lei de Deus ensina o seguinte, para você ir lá na fonte do problema e corrigir o problema. Se um cano de água em tua rua estiver vazando, xeringando água em quem passa, e aquela água está te incomodando, fazendo lama, não adianta orar a Deus, Senhor, tu abriu o mar vermelho, fecha essa ponteira aqui. Ele não vai fazer isso. Mas se você chamar a Kazan, ou você ali remendar o cano, automaticamente vai cessar a lama. É ou não é?
O Senhor Jesus, ele disse certa vez no ensino o seguinte: quando tiveres alguma coisa contra alguém, e durante a reunião no templo que você veio cultuar o Deus vivo, e quando você estiver no templo, olhe como a condição humana entre pessoa e pessoa é interessante. Se tu resolver dar alguma oferta na igreja, olha o que Cristo falou sobre isso. Mas tu te lembrar que você está com um problema sério com uma pessoa. Teu coração está. Ele disse, nem dê oferta nenhuma. Deixa a tua oferta num canto. Primeiro vai lá reconciliar-te com ele. E depois tu vem e... Como é sério a atitude do ser humano. E muitas vezes as pessoas querem uma saúde para o corpo, querem uma vida boa, uma vida bem restaurada, uma vida de bem-estar, mas são de mal com todo mundo. Tem rancor no coração há 1 ano, 2, 3, 4, 5, aquela coisa que você sabe que ela é injusta, não é aquela barreira justa no sentido de que há pessoa que não tem condição de você manter uma relação com ela. Mas muitas vezes a pessoa tem uma natureza odiosa, rancorosa. Meu irmão me aprontou, eu morro, mas não esqueço. A minha sogra, um dia não me convidou para o aniversário da outra filha, nunca mais eu vou lá. Cada um tem uma condição, tem uma situação diferente. O porquê das coisas, o que é que te causa, o que é que te provoca uma tristeza. Então, em vez de eu pedir um passe mágico, um dos grandes segredos da lei de Deus é correção, mudança de atitude. Então, é bom entendermos que a vida alegre, a vida de bem consigo mesmo, tem dado aos homens uma saúde muito boa. É um dos grandes segredos de eu me harmonizar com a própria palavra de Deus. Muitas vezes eu perco a paixão pelo ensinamento, pelo que Deus me oferece, e quero as coisas muito fáceis, e deixo de conceder o que Deus também me chama a conceder, e com isso eu perco o tempo. Em vez de o meu culto, em vez de a minha fé nesse Deus causar um efeito benéfico, eu fico cada vez mais pior. Porque agora eu vejo o meu estado e não consigo sair dele. A pior coisa que tem é você ver o problema, saber que está no problema, saber que tem solução para o problema, mas você não consegue tomar posse dessa solução. É pior ainda. É como aquela pessoa, vamos supor, que sabe que o filho desapareceu. O parente está morto, mas ele não consegue ver o morto para enterrar o morto. A dor é maior. E quando ele encontra o corpo do falecido, parece que o caso se encerra, ele curte o problema diferente. Parece que encontrou a solução para a coisa. Então, a nossa vida, quando nós também pensamos que a coisa pode ser levada de qualquer maneira, que eu posso ter uma vida boa, mas agindo do meu jeito, eu me engano e a coisa não é bem assim e a coisa não funciona. Em 2 Coríntios 2, há no Novo Testamento agora a respeito de Paulo, sobre um comportamento errado, ele pode levar uma pessoa a ser consumida por uma tristeza em excesso. O apóstolo Paulo, ensinando sobre esse ponto, sobre um comportamento de uma pessoa, e qual o conselho que ele deu. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, e o versículo 5 em diante, diz assim: ora, se alguém causou tristeza, não o fez apenas a mim, mas para que eu não seja demasiadamente áspero, digo que em parte a todos vós, basta-lhe a punição pela maioria. De modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhe e confortá-lo, para que não seja o mesmo consumido por excessiva o quê? Tristeza. A tristeza consome uma pessoa ou não consome? Consome. Agora observe comigo uma coisa do Salmo 122. O que é que diz no verso 1? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do... Quem disse isso? O rei Davi. Um rei contente pelo fato de ir num lugar que cultuasse a Deus. Observe que quando nós estamos na linha correta, as coisas de Deus, em vez de ser um peso, resultam em quê? Em alegria. Alegria, amém? Por que muitos pararam no caminho, ou muitos estão parando no caminho? Estão deixando a esperança para trás? E por que muitos se conformaram em dizer o seguinte: eu estou indo numa igreja aí, cada 15 dias, 20 dias, tá bom. A verdade é que a essência da coisa foi perdida. Eu citei no início que a crença, quando ela é correta, quando você está cultuando a Deus corretamente, em vez de ser um peso para ti,
provoca alegria. Davi não era um homem ignorante. Davi era poeta, bom de guerra, estrategista de guerra, profeta, rei. Ele não era um homem qualquer. Mas como é que esse homem descobriu que o culto correto a Deus provocava alegria? No mínimo, ele descobriu e praticava segundo o nosso Deus ensinava ele. Então, quando chegava o dia de uma reunião em torno do poder de Deus, o nome de Deus, aquilo para ele era a maior satisfação. Por exemplo, hoje em dia, se vai ter uma churrascada, uma festa com bebedeira, quem não conhece uma fonte melhor para ele é o melhor convite do mundo. É ou não é? O melhor convite do mundo. Quando o homem descobre a essência da fé em Cristo, do poder do nosso Senhor Deus, quando fala-se em sentar em torno deste livro, quando fala-se em reunir pessoas e pessoas em torno de um culto ao Deus vivo, em vez de causar para ela um peso, a tendência causa para ela um efeito de alegria. Mas por que as pessoas hoje em dia, da atualidade, elas não se preocupam, elas não se vejam mais desse jeito? A palavra, meu amigo, ela só produz o que ela promete. Se nós queremos ter uma vida contente, uma vida satisfeita, uma vida saudável, é preciso que os homens se ajeitem de acordo com o que Deus oferece. Parece que hoje, quando se fala de Cristo, nosso Deus, a pessoa de Cristo, a história, Bíblia, principalmente para a juventude hoje em dia, parece que Deus, se preocupar com o comportamento perante Deus, é uma coisinha assim para os velhos, uma coisinha para os careta, para os cafona, é uma coisinha assim para quem não tem o que fazer. Não. O bem-estar da própria juventude depende daqui. O ser humano tem sempre que aprender uma coisa. As coisas de Deus não é para ensinar o que tu queres ouvir. É o que você precisa ouvir. Esse mundo precisa ouvir Deus. O céu vai para quem é crente em Cristo. Lembre-se disso, você, mulher, homem. O céu vai entrar os seguidores de Cristo. A salvação é um presente, é um pacote fechado para quem se entrega a Cristo. O homem não consegue entrar no céu por suas obras, por sua vida boa ou ruim. É pela fé em Jesus. Não tem outro meio. Se ninguém nunca te disse isso, aqui tu vai ouvir isto e grava em teu coração que eu falo para o teu bem. Atos 16 é o capítulo, verso número 33 e 34. Olha o que a palavra de Deus promove numa família. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, o tal do homem aqui da prisão, dirigia a prisão, levou Paulo e Silas. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs à mesa, claro, uma refeição. E com todos os seus, da família, manifestava o quê? Grande alegria. Por causa do quê? Por terem crido em Deus. Quando fala em crido em Deus, não é? Como é que eu tenho fé em Deus e a minha vida é tudo estrambufada? A questão não é eu tenho fé em Deus. O texto está referindo-se ao ensino que Paulo deu a ele a respeito da salvação em Cristo Jesus. Esse homem que dirigia essa prisão, atormentado e medo, quando entendeu e ouviu a respeito do nome de Jesus, acreditou na promessa. Qual foi o efeito da palavra de Deus entre a família? Manifestaram grande alegria. Não disse que era por causa de vinho ou droga. Porque descobriram a maneira correta de crer em Deus. Não esqueçam, quando a Bíblia ensina a crer em Deus, significa obedecer à palavra de Deus. Então, quando eu obedeço, meu amigo, não diga que é difícil. O resultado é esses textos que estamos nos deparando. Alegria, refrigério, mente iluminada, que ilumina os olhos, restauração. Não tem remédio para uma família que está desgraçada, a não ser que esse livro seja aberto na mesa e seja mostrado o seguinte: o teu comportamento segundo a lei de Deus provoca isso. Se você agir diferente, o efeito é este. Simplesmente pôr em prática o que Deus ensina. É claro que ninguém vai ser consumido por tristeza, por decepção, mas o efeito é benéfico. Muitas vezes eu venho ao culto, leio os trechos da Bíblia e vou embora, mas eu não manifesto reação favorável e mudança de comportamento. Eu quero do meu jeito, aí eu não vejo resultado. Aí
Eu em casa, no dia seguinte, digo para mim mesmo, viu? É tudo a mesma coisa. Esse papo de que Deus está curando, Deus está fazendo, isso é tudo mentira. Porque eu já fui ao culto 4 vezes. 4 ou 5 ou 6, que seja 10. E a Deus, quantas vezes você foi? Você veio até o templo. Quero saber a Deus, pela fé no poder dele, e nele e em sua palavra. Quantas vezes você foi? É bem diferente. É bem diferente. Hoje é tanta propaganda de marqueteiro religioso que diz, vem para a minha igreja que tudo se resolve. Eu digo ao contrário. Venha para a palavra de Deus e as coisas se resolvem. Porque homem nenhum resolve. Mas essa palavra aqui tem um grande efeito para todos os que nele crerem. Amém, meus irmãos? Filipenses 4. E o versículo número 4. Por que Paulo disse isso aqui, no ensinamento? Alegrai-vos sempre no... Quem é esse senhor que ele está falando? Jesus. Aí ele reafirma. Outra vez digo. O quê? Por que Paulo se preocupou com a alegria do cristão? Porque ele queria ver os cristãos bem de saúde. Bem emocionalmente. Então tem situação que você compete a você, se você tem o vício da tristeza, da melancolia, o vício daquela coisa sempre desanimada, negativa, você deve acatar esse conselho que o apóstolo está dando em nome do Senhor Jesus e reverter a situação. Começar a exercitar o espírito também da fé em Deus, motivado pelo desejo de alegria. Ele dá a ordem. Alegrai-vos. O que significa sempre? Hoje é domingo. Deve ser motivação de nós podermos estar aqui, em vez de estar no hospital, em vez de estar num prédio que caiu, tem gente sangrando, morrendo, em vez de estar lá no UTI, pendurado pelo pé, no soro, câncer no pulmão, não sei aonde, lado desesperado, você está aqui. Isso já é razão de você estar alegre com o Senhor Deus. Mas o ser humano, ele esquece. O ser humano é terrível, o ser humano ele é ingrato, o ser humano parece que se o casamento não está bem, ou não conseguiu o carro novo, a vida não tem mais razão, não tem mais motivação. Não, meu amigo. É bom entendermos que Jesus, nosso Senhor, disse, a vida é mais importante do que o corpo. É verdade. Que dom a vida. Poder aspirar, respirar, poder caminhar. Em vez de estar como um cadeirante, dependendo da ajuda de uma pessoa. Que coisa boa ter as pernas para correr, para subir a calçada, para trabalhar. E muitos têm tudo isso e são vadios pra caramba. Não? Tem coisa no mundo que parece que não dá para entender. Quem não tem as pernas é cheio de vontade. Quem tem, não tem vontade nenhuma. Olha, só misericórdia de Deus. Aqui é uma ordem. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, diz ele. Alegrai-vos sempre. O povo de Deus, o povo que se diz de Deus, não deve estar contente só no dia do pagamento. O teu vizinho tem de conhecer como uma pessoa equilibrada a semana toda. Porque o religioso é o seguinte, o religioso da segunda-feira, você encontra-se com ele indo trabalhar, não olhe muito sério para ele, hein? Ele pode perguntar, o que é? Mas se é uma pessoa alegre no Senhor, que alguém encara ele pode até expressar um bom dia, ou a paz do Senhor. Ou então, tu me conheces, deseja alguma coisa? Mas cuidado. O religioso, ele diz, não fala comigo hoje porque eu já levantei com o pé esquerdo. Eu até nem sei se varia a emoção conforme o pé que põe no chão primeiro. Eu até não conheço essa forma. Eu sei que aqui a ordem é alegrai-vos sempre no Senhor. Não dependa se é o pé esquerdo ou direito, sempre no Senhor. Então é importante compreendermos que a religião que não manifesta uma sensação de alguém que está em vantagem, ninguém se interessa. Por exemplo, eu não ia aceitar ninguém vir na minha casa me falar de Deus, que Jesus é bom, e ele manifestando um espírito de derrota. É a mesma coisa, o camarada vai querer te vender, vamos supor, um produto para, dar um exemplo, para a pele. Né? Deixa a pele bonita, renova. Mas ele já chega te vendendo
Já com a cara cheia de olheira. Hã? As mãos, tipo assim, aquele que parece que ficou 2 horas dentro da água que cruxia tudo, fica. Olha, eu tenho esse creme aqui que é milagroso. Aí tu olha para a fachada dos vendedores, epa, esse creme aí tem problema. A vida espiritual, a vida cristã, a vida na lei de Deus, ela tem que ser feita, meu amigo. Se Paulo nos dá uma ordem sobre o efeito da alegria, ele sabia. Hoje até a técnica humana estão tentando. Os japoneses, por exemplo, estão reunindo a velharada nas praças públicas, que descobriram que a alegria faz bem para o corpo. Estão fazendo o povo criar sorriso mecânico. Então tá todo mundo. Os caras tudo cara de palhaço. Só que uma alegria que não seja provocada por uma vida estabilizada na palavra de Deus, ela é passageira, meu amigo. É como tu tomar suco para matar a sede. É só naquela hora. É o faz de conta. Quando a água é boa, verdadeira, você sente o refrigério. Não tente fazer de conta. A palavra faz o que ela diz que faz. Salmo 107, verso 19, diz assim, ó. Então, na sua angústia, clamaram ao... Então, ao invés de querer te matar, ora. E ele os livrou das suas? De que maneira que ele livrou? Verso número 20. Enviou-lhes a sua palavra e os sarou. E os livrou do que lhes era o quê? Mortal. Verso 21. Rendam graças ao Senhor por suas maravilhas para com os filhos dos... Se você se harmonizar da maneira certa com esse livro, você pode crer. Você vai saber o que é uma alma refrigerada, uma vida restaurada. Esse negócio de muita doença, pode crer que ela vai ter que sair por onde entrou. Essa vida de desânimo, essa vida dominada por tristeza, vai ter que dar lugar para a alegria. Porque o efeito do evangelho, da palavra de Deus é essa, alegria. Deus não veio do mundo, do céu na pessoa de Cristo, morrer em prol da humanidade, daqueles que haveriam de ser salvos, para deixá-los num estado de tristeza como o pecado deixa. A vida com Cristo é o que ela diz por Paulo. Quem está em Cristo é uma nova criatura. A tristeza, a desgraça é a marca do velho homem. O novo em Cristo tem o direito de ser feliz. Tem o direito por Deus, concedido por Deus, de ser uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa bem espiritualmente, uma pessoa de um corpo saudável. Não fique olhando para a doença genética, hereditária, para que o médico disse que você vai ser sempre assim. Creia naquilo que Deus disse. Enviou a sua palavra e os sarou. Livrou-lhes a alma, o próprio corpo daquilo que era o quê? Mortal. Eu acredito em Deus e deixo os homens de fora. O recurso humano é bom, mas é limitado. O de Deus não tem limite. Nunca diga não tem mais jeito. É a única coisa que Deus não pode fazer é mudar quem não busca Ele. É só o que Ele não pode fazer. O resto, tudo Ele pode. Tudo é possível ao que crê, disse o Senhor Jesus Cristo.